Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de Física 2. Vamos dar continuidade no nosso estudo a respeito de movimentos de rotação. Bom, recapitulando, aula 1, vimos a respeito de movimentos de rotação, tratando apenas do movimento em si, ou seja, da cinemática do movimento. Na aula 2, nós estudamos as causas dos movimentos de rotação, que é a dinâmica da rotação. Beleza? E compreendemos alguns conceitos novos, torque, momento de inércia, né? E vimos uma enorme similaridade com movimentos de translação. Ok? Na aula de hoje, nós vamos dar início a um estudo, nós vamos estudar algo que é a combinação do movimento de rotação com o movimento de translação. Observe uma roda de uma bicicleta, ao passo que a bicicleta está andando. A roda executa dois movimentos ao mesmo tempo. Ela, ao mesmo tempo que ela gira, ela translada. Ela anda para frente e ela roda no eixo da blocagem central. Certo? E é esse estudo que nós vamos fazer na aula de hoje, observar alguns detalhes nessa combinação desse movimento, fazer a avaliação do momento angular. Tá? Esse movimento combinado a gente chama de rolamento. Tá? E quando não há nenhum agente externo atuando nesse sistema que está girando, por exemplo, há um ente que a gente chama de momento, bem parecido com o momento linear, o momento angular. Quando nenhum agente externo atua num sistema fechado, esse momento angular ele é conservado. Tá bom? Vamos estudar isso na aula de hoje, tá bom? Então aí tem o tópico, os tópicos, né, do que a gente vai ver. Pode ler com calma aí a respeito deles, tá? E vamos logo para a nossa introdução, como eu acabei de falar para vocês, né? O movimento de translação e o movimento de rotação, eles são estudados de forma separada, para você entender separadamente como cada movimento é executado. Depois de compreendido a translação lá em Física 1, com a rotação, que nós começamos a estudar nesse nosso curso agora, e vocês têm o domínio dessas duas grandes áreas, a gente pode fazer a combinação desse movimento, e é o que a gente chama de translação, que é o que a gente chama de rolamento. Tá? Isso está em todas as áreas que a gente pode observar, a gente observa objetos rolando. Tá? Por isso a gente chama de rolamento. Beleza? Então, vamos olhar essa imagem. Tá? Essa imagem diz muita coisa aqui. Vamos olhar para esta daqui. Deixa eu pegar minha canetinha aqui. Esta imagem aqui. Beleza? Então, imagine que você tem esta roda aqui e ela está executando um rolamento para a direita. Ou seja, ela está rolando, andando para a direita. Minha direita aqui, tá? Obviamente, se você olhar em um eixo fixo no centro da roda e acompanhar o centro da roda, você pode visualizar apenas a roda girando, não é? Se a câmera está junto do centro da roda, ao passo que a roda rola, você pode não compreender que ela está transladando, né? Então, um movimento que a roda faz é girar. Outro movimento que a roda faz é transladar. Olhando os dois casos de forma distinta, nessa figura aqui embaixo, né? Aqui foi posto uma roda para girar, para rolar, né? E aqui tem um feixe de luz linear aqui, identificando por onde o centro da roda passou. E perceba que isso é um movimento linear. E foi posto um feixe de luz aqui em cima, né? Em cima uma extremidade da roda, que mostra por onde a extremidade da roda passou ao rolar.
E perceba que esse movimento, né, esse é um movimento que, se a roda estivesse parada, ia ser circular. Então, é um movimento combinado. É uma combinação de uma translação com uma rotação. Olhando só para o centro da roda, o centro da roda possui uma velocidade de translação. E a gente pode associar a velocidade de translação à velocidade do centro de massa do objeto. Por isso que colocamos aqui uma velocidade de translação associada à velocidade do centro de massa da roda. Mas, ao mesmo tempo, ela possui uma velocidade angular também, certo? Provavelmente, quando vocês entraram com uma bicicleta, um carro, um patinete, dentro de uma garagem ou de um ambiente com um piso extremamente limpo, mas o veículo veio com a roda suja, ele deixa um rastro de sujeira ao passar por ali, não é? Se a roda não patina durante esse movimento, né, exatamente o arco de circunferência, esse S aqui, ó, que eu estou pintando aqui, esse arco de circunferência, executado no movimento de rotação da roda, é o comprimento da sujeira que vai ficar no chão. Não é? Então, existe uma relação entre o movimento de rotação com o movimento de translação. O arco de circunferência o arco de circunferência é exatamente igual à distância de translação que a roda percorre, considerando que ela não patina, tá? Que ela não derrapa, também pode-se dizer. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai usar para correlacionar os movimentos combinados de rotação mais translação. A distância percorrida na translação é o mesmo arco de circunferência compreendido na rotação. Beleza? Então, vamos lá. Primeira equaçãozinha que a gente conhece é que o arco de circunferência é igual a θ vezes zero. Né? Se eu observar o que é o arco de circunferência, é uma distância, não é? É uma distância. Θ é uma variação angular e R é uma constante da minha roda que eu posso considerar fixa. No passo que o sistema está girando, né, a posição muda. O arco de circunferência aumenta e o θ aumenta. Então, eu posso colocar essa equaçãozinha variável no tempo, nos dois lados da igualdade. Como o raio é constante, ele pode sair para fora da derivada, né? Então, eu coloco taxa de variação do arco de circunferência no tempo é igual taxa de variação do ângulo no tempo vezes R. R é uma constante, ele poderia estar aqui dentro multiplicando o θ, que era uma constante. Mesma coisa. Certo? Então, eu coloco os dois lados dessa expressão variáveis no tempo, tá? Em termos da derivada, que é a taxa de variação do arco de circunferência no tempo, igual a taxa de variação de θ no tempo vezes R. Tá bom? Agora, se a gente volta e olha para essa imagem aqui, né? A gente olha para essa imagem aqui, a velocidade do centro de massa. O que é velocidade? Velocidade é distância por tempo, ou taxa de variação de posição no tempo, não é? Então, a velocidade do centro de massa é taxa de variação de deslocamento no tempo. Beleza? Aí nós temos a velocidade instantânea. Velocidade é distância pelo tempo, tá? Ou seja, a distância que o centro de massa percorre é o S, que é o arco de circunferência que a gente tem aqui. E o que é Δθ por ΔT, aprendido nas aulas passadas, que é a velocidade angular, que é o ômega, né? Então, taxa de variação angular no tempo,
é a velocidade angular. Então, eu posso substituir velocidade do centro de massa no lugar de ds dt, e eu posso substituir ômega no lugar de dθ dr. E aí eu tenho que velocidade do centro de massa é igual ômega vezes r, da relação que o arco de circunferência compreendido durante o movimento de rotação é o mesmo comprimento percorrido durante o movimento de translação, esses números são iguais, eu tiro essa equação de que a velocidade do centro de massa, que é uma velocidade de translação, é igual à velocidade angular vezes o raio. Beleza? Por isso que, se você tem uma roda pequenininha e ela tem uma certa velocidade angular, e você tem uma roda grande e tem a mesma velocidade angular, ou seja, demora o mesmo tempo para dar uma volta completa, você tem uma roda pequena e uma roda grande. Ambas as rodas dão uma volta completa no mesmo tempo. Se elas estão rolando, qual que percorre maior distância? A roda grande. Por quê? Porque o raio dela é maior. O arco de circunferência compreendido é maior. O S é igual ao deslocamento de translação. Beleza? Ou seja, a velocidade do centro de massa é maior. Certo? Observe uma bicicleta BMX e uma Speed andando. E imagine, para elas andarem na mesma velocidade de translação, a rodinha da bicicleta de BMX, ela gira muito mais rápido. Ela tem uma velocidade angular maior que a Speed, que tem uma roda grande. Não é? Por quê? Para manter essa igualdade da velocidade de translação, por exemplo. Beleza? Então, primeira relação que a gente tem ao observar um objeto rolando. A combinação da translação com a rotação é essa expressão. Velocidade sendo de massa com a velocidade de translação, metros por segundo, a unidade, é igual velocidade angular, radianos por segundo, vezes R, que é em metro. Beleza? Então, vamos observar agora, calmamente, os dois movimentos de forma distinta. Tá? Primeiro, foquem o olhar de vocês nessa parte aqui. Rotação pura. Vamos olhar para esta roda aqui, simplesmente girando. Está girando. Né? Ela está girando. Tá? Simplesmente uma rotação. Tá? Se você observar a velocidade neste ponto na extremidade, e este giro é horário, ele está girando no sentido horário, tá? Num ponto na extremidade superior da roda, ele possui uma velocidade de translação apontando para a direita, não é? E um ponto na base da roda, ele possui uma velocidade de translação, apontando para a esquerda. Não é? E esses valores são os mesmos, né? E um ponto situado... Deixa eu pegar a caneta. E um ponto situado aqui, para onde que aponta a velocidade? O vetor velocidade é sempre tangente ao raio de giro, aponta para baixo, né? E um ponto situado aqui? Um ponto situado aqui aponta para cima, tá vendo? Então, numa rotação, a velocidade, o vetor velocidade, na extremidade da periferia da roda, ele aponta sempre tangente ao raio de giro, conhecido de vocês, beleza? E qual a velocidade no centro? A velocidade no centro é zero, né? Quando tu tende para o raio zero, a velocidade de rotação, a velocidade de translação de uma partícula que tende para o eixo de rotação tende a zero, tá bom? E agora vamos olhar para o caso simples da translação. Bom, na translação, a roda como um todo está transladando para a direita. Ou seja, num ponto na parte superior, aponta para a direita. No centro, ele está andando para a direita. E na parte de baixo, ele está andando para a direita.
Todos esses vetores velocidade, nesses pontos situados em cima, no meio e na parte inferior da roda, estão apontando na mesma direção. E da mesma forma como eu fiz anteriormente, e um ponto situado aqui, ele tem um vetor velocidade apontando para cá. E um ponto situado aqui, ele tem um vetor velocidade apontando para cá. Então, perceba que o vetor velocidade, ele pode ser combinado quando a gente combina os movimentos. Este é o vetor velocidade na rotação. Este é o vetor velocidade na translação no mesmo local. Perceba que os dois combinados, vai dar basicamente 2 vezes a velocidade. Eu estou pegando 2 vetores iguais e estou somando. Beleza? No centro, quando ele estava rodando, a velocidade era 0. Quando ele está transladando, a velocidade é velocidade de centro de massa. Um mais o outro é a própria velocidade de centro de massa. E no ponto bem inferior, a velocidade, quando ele está rodando, é para a esquerda. E na de translação, a velocidade é para a direita. Ambos têm mesmo módulo, de modo que a velocidade no ponto bem em contato com o solo é 0. No ponto que está em contato com o solo, a velocidade é 0? É. A velocidade daquele ponto é 0. Beleza? Então, vamos mostrar uma imagem aí que vai convencer vocês disso. Tá? Então, olha só. A velocidade, vocês já aprenderam que é ômega vezes R. Né? Na parte de baixo do centro, é ômega vezes R negativo. Na parte de cima do centro, é ômega vezes R positivo. Tá bom? Aponta para a direita na parte de cima, aponta para a esquerda na parte de baixo. Né? A velocidade do centro de massa é ômega vezes R. Beleza? Por que a velocidade do centro de massa é ômega vezes R, professor? Vamos ver aqui pela nossa análise anterior. Tá bom? Quando eu combino os dois movimentos, abaixo do centro de massa, quando R tende para o valor máximo da roda, V tende a 0. E quando R tende ao valor máximo acima da roda, a velocidade tende ao valor de 2 vezes a velocidade do centro de massa, que é 2 vezes ômega vezes R. Beleza? Se eu fosse fazer aqui, deixa eu pegar uma... Vou pegar aqui a minha roda, vou desenhar a roda aqui de novo, ó. Me desculpe com a qualidade da imagem. Aqui eu tenho a roda e aqui eu tenho o centro da roda, tá? Se eu quero pegar o vetor velocidade, deixa eu mudar a cor aqui. Ó, nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, tá? Eu tô olhando, eu vou olhar para uma linha que está passando na vertical pela roda. O vetor velocidade aqui em cima, ele é grande. O vetor velocidade aqui no meio, ele é a metade do que está lá em cima. Se eu traçar aqui uma linha, aqui tende a 0, olha só, o vetor velocidade menor aqui, maior aqui, né? Representado por uma reta isso aqui. Tá? Então, quanto maior a altura daqui para cá, né? Quanto maior a altura daqui para cá, maior o vetor velocidade. Agora, tem um detalhe aí. Percebam que o ponto de contato com o solo é aqui embaixo. E esses vetores velocidades, todos estão perpendiculares, esse que eu estou desenhando, todos estão perpendiculares com um eixo que passa, o eixo que passa pelo ponto de giro, não é? E para onde que estariam apontando os vetores? Aqui. Perpendicular também.
o vetor resultante, que é a soma de ambos, tá bom? Que é a soma de translação com rotação. Beleza? Ah, mas como que o vetor velocidade aqui, ó, com a combinação, estaria apontando para cá, professor? Por que que ele estaria apontando para cá? Eu não desenhei este aqui da rotação, desenhei. Eu não desenhei este aqui da translação, desenhei. Vou colocar eles novamente ali, só para vocês verem. Olha só, o de rotação, o de translação aponta para cá, o de rotação aponta para cima, e esse em verdinho é o resultante. Ou seja, o vetor resultante, ele sempre está perpendicular a um eixo aonde ele está girando o sistema. E o sistema está girando no ponto de contato com o solo. Uma roda está rolando. Tire uma foto da roda. Ela está rolando, mas no fundo ela está girando no ponto de contato com o solo. Né? Instantaneamente ela muda esse ponto de contato. Vamos fazer uma viagem muito grande aqui. Imagine que você tem uma roda muito grande, feita lá por Thor, né? Uma roda enorme, enorme. E ela vai girar num planeta pequenininho. Aqui, ó, planetinha pequenininha aqui, ó. Desenha o planetinha aqui. Beleza? E a roda. Vou mudar a cor aqui. E a roda? Não, a roda é enorme. A roda é aqui, ó. Enorme. No fundo, ele vai estar girando. Ó, uma hora a roda está aqui, ela vai girar aqui, ó. No fundo, ela vai estar rodando em cima do ponto de contato que é o solo, né? Quanto mais distante deste eixo ela tiver, maior a velocidade, né? Maior a velocidade. E essa velocidade, ó, é sempre perpendicular ao eixo aqui, tá bom? Então, essa imagem aqui mostra muito bem para vocês. Isso, tá? Isso aqui mostra muito bem para vocês. Isso foi feita uma fotografia, tirada uma foto, né? Foi tirada uma foto de uma roda rolando, tá? Uma roda rolando. Obviamente, se você já tira uma foto de um veículo em movimento, a foto fica meio turva, né? Por quê? Porque ele tem um certo arrasto, uma certa velocidade que está andando, a foto não fica muito nítida. Quanto mais estático tiver o objeto, melhor fica a nitidez da foto. E qual é a parte que está menos nítida na foto? Na parte de cima. Por quê? Porque ela tem maior velocidade. Observe que você não consegue nem identificar os raios aqui em cima. Mas embaixo, sim. Embaixo você já consegue identificar os raios. Tá? Por quê? Porque a velocidade aqui embaixo tende a zero. Tá? Licença para ler esse termo do slide. O rolamento sem o deslizamento, que é o que a gente está tratando, ele pode ser descrito como uma rotação pura com a mesma velocidade angular em torno de um eixo que sempre passa pelo ponto de contato P, que é o ponto de contato solo. Por isso que eu fiz essa brincadeirinha aqui do objeto girando um objeto enorme girando um planeta pequeno. Certo? O eixo instantâneo de rotação. Ou seja, olha só, os vetores aqui em relação ao ponto P de contato. Ó, em relação ao P de contato. Estão vendo? Eles estão sempre perpendiculares, o vetor resultante, sempre perpendiculares à linha. Tá? E aí, a velocidade vai ser realmente, de fato, 2 vezes ômega vezes R. Por que isso? Ômega vezes 2 vezes o raio. Quem que é o raio? O raio é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, né? Perdão, o raio é essa distância metade aqui, né? 2 vezes o raio vai dar o diâmetro, né? Se você olhar para esse vetor aqui, ó, se você olhar para esse vetor aqui, qual é a distância desse vetor para o eixo de rotação, que é o ponto P de contato? Né? Deixa eu apagar aqui. Muito.
Qual é a distância deste vetor para o ponto de contato? É 2 vezes o raio, não é? Aqui, ó, 2 vezes o raio. Qual é a velocidade com que isso aqui está andando para cá? Olha, a velocidade é igual a ômega vezes a distância do vetor para o ponto de rotação. E qual é a distância daqui para cá? É o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. E isso vale para tudo, essa equação vale para qualquer ponto de contato, qualquer ponto da roda. Por exemplo, para esse vetor também vale. Mas o R desse camarada aí é essa aqui, ó. Olha aqui, ó, olha aqui essa distância, tá bom? Porém, não vou entrar muito nesses detalhes, vamos simplesmente correlacionar ômega vezes R sendo a velocidade do centro de massa. Assim como nós vimos aqui. Ômega vezes R é a velocidade do centro de massa, então, ômega vezes R é a velocidade do centro de massa. A velocidade na tangente, na periferia, é 2 vezes a velocidade do centro de massa aqui em cima. Estou tratando desse ponto situado lá em cima. Tá bom? Então, os raios de cima estão menos nítidos que os raios de baixo, porque estão se movendo mais rápido. Tá bom? Esse exemplo aqui, pessoal, eu estou tratando do ponto aqui em cima. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é a correlação, então, entre movimento de rotação com movimento de translação? A correlação é simplesmente essa. Velocidade do centro de massa, ômega vezes R. Beleza? Compreendeu isso? Vai embora. Tá? Então, vamos ver a respeito da energia cinética no movimento de rolamento. Olha, quando o sistema está transladando, ele tem uma energia cinética de translação. Qual é a energia cinética de translação? 1 meio de mr ao quadrado, né? É, 1 meio de mr ao quadrado. 1 meio da massa vezes o raio... V ao quadrado. 1 meio de mv ao quadrado. Essa é a energia cinética de translação. Qual é a energia cinética de rotação? 1 meio de momento de inércia, ômega ao quadrado. E se ele está fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo? A energia não é um vetor. A energia é uma grandeza escalar. Se ele tem essas duas energias, essas energias se somam. Simples assim. É uma energia cinética de rotação mais uma energia cinética de translação. Essa energia do sistema ao rolar, essa energia cinética ao rolar. No movimento de translação, no movimento de translação, a energia é esta, 1 meio de m, v, e o v é a velocidade de centro de massa ao quadrado. No movimento de rotação, né, é 1 meio do momento de inércia do centro de massa, ômega ao quadrado. Essa aí é a energia cinética do rolamento. É isso. É isso. Ah, professor, vamos dar uma analisada em cima do sistema girando. Tá? Do sistema girando. Olha, energia cinética no rolamento, eu vou avaliar da seguinte forma aqui. Eu vou imaginar que esta roda está girando no ponto P. Simplesmente está girando com o ponto P sendo o ponto de contato com o solo. Então, a roda, em um instante de tempo, está girando em torno desse ponto P. Concorda? Acredito que sim. Como nós vimos anteriormente, a velocidade nesse ponto aqui, nos pontos superior, que eu estou chamando de T subscrito, tá? Aqui, né? É 2 vezes a velocidade de centro de massa, como nós vimos nos slides anteriores. Tá? E a energia cinética de um sistema que gira é 1 meio do momento de inércia, vezes ômega ao quadrado. É o momento de inércia desta roda que está girando no ponto P, pessoal. Então, qual é o momento de inércia da roda girando no ponto P? Aqui, ó. Não sei. Ah, professor, mas eu sei o momento de inércia da roda girando no centro de massa. Ah, você sabe? Eu sei. Eu posso considerar a roda um anel e dizer que é mr ao quadrado. E eu não tenho a relação do teorema dos eixos paralelos, que, dado o conhecimento do momento de inércia no centro de massa, eu consigo, em um eixo paralelo a este, determinar o seu momento de inércia.
Basta multiplicar este por mr ao quadrado. Olha só, aqui, ó, aqui, ó. Beleza, professor, beleza, posso. Então, eu vou substituir isso tudo aqui, ó, no lugar do momento de inércia. Então, vai ficar 1/2 vezes tudo isso daqui, vezes ômega ao quadrado. E olha só, fazendo essa substituição, eu vou ter essa expressão mais essa expressão. Tá? Agora, o que é um momento de inércia do centro de massa vezes ômega ao quadrado? É como se a roda estivesse simplesmente girando com o seu eixo fixo, central fixo. O momento de inércia é a energia cinética de rotação. E essa segunda parte, eu vou fazer uma correlação que é pegar o quê? R ao quadrado vezes ômega ao quadrado. Se eu sei a relação que velocidade do centro de massa, aqui, ó, velocidade do centro de massa é ômega vezes R, se eu tiver ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, isso aí é a velocidade do centro de massa ao quadrado. Então, R ao quadrado vezes ômega ao quadrado é velocidade do centro de massa ao quadrado. E 1/2 de mv do centro de massa ao quadrado é energia cinética de translação. Então, energia cinética de translação mais a energia cinética de rotação é a energia cinética total de um sistema que está rolando. E isso é muito importante. A gente usa essas equações de energia para fazer a avaliação de um sistema rolando. Isso é muito importante, fazer o conhecimento do uso da energia. Por quê? Lembram que, em um determinado momento, lá na Física 1, quando vocês estudaram energia cinética, energia potencial, quem estudou comigo viu lá uma figura de uma bolinha descendo por uma montanha russa, né? Se a bolinha lá em cima tem uma velocidade, qual é a velocidade da bolinha lá num ponto lá embaixo? Aí você ia ter que fazer o uso do cálculo conhecido até então, ia ter que decompor em cada ângulo que ela percorria para determinar a velocidade lá embaixo. Conhecendo a relação de energia, acabou sendo muito mais fácil, considerando energia cinética e energia potencial gravitacional, não é? Então, aqui nós vamos usar muito a questão da energia cinética, certo? A conservação da energia. A energia se conserva, né? Então, vamos lá. Isto é, a energia cinética de um corpo rígido é a soma da energia cinética de rotação em torno do centro de massa e energia cinética associada ao movimento de translação do centro de massa. Simples assim. Beleza? Olha só, uma outra coisa muito importante a ser vista é a questão do momento, né? Assim como temos um momento de translação, que é dado por mv, nós temos um momento de rotação, né? O momento de translação, né? Momento de translação, vou colocar como P, sendo o momento de translação, é a massa vezes a velocidade no sistema. Tá? Massa vezes a velocidade. O momento de rotação a gente vai chamar de L. O que caracteriza um corpo que gira? O momento de inércia. Qual é o estado de movimento? A velocidade angular. Então, ó, V é ômega, se torna ômega, e M, que é a massa, se torna I. Então, momento angular, momento de rotação, momento angular, é dado por L e vale momento de inércia vezes velocidade angular, que é ômega. Tá bom? Então, vou simplificar esse sistema, vou simplificar essa explicação nesse formato aqui, tá? Correlacionando de translação com de rotação, tá? Se não tem nenhuma força externa atuando sobre
o sistema, o momento muda? Não, não pode mudar, porque a velocidade não muda. Se a velocidade continua constante, tanto de translação quanto de rotação, né, o momento não muda. Perdão, o momento não muda. Não tem nenhuma força externa atuando no sistema. O momento não muda e não pode mudar. Por quê? Porque a velocidade não muda. E se o momento de inércia mudar? E não tem nenhuma força externa atuando sobre ele? O momento angular não muda. Acabamos de ver isso. Então, o que tem que mudar? Porque a igualdade tem que permanecer. A velocidade angular muda. Então, vou fazer uma brincadeira aqui com vocês, bem simples. Descartar. Deixa eu ver aqui, parar de compartilhar, interromper o compartilhamento. Acredito que vocês já estejam vendo aqui, né? Vou tentar fazer um experimento aqui com vocês. Estão vendo essa cadeira? Cadeira giratória, ó. Tem uma base giratória aqui embaixo. Olha lá, a base giratória ali embaixo. Beleza? A base giratória lá embaixo. Vou tirar minha bagunça. Tem uma base giratória ali embaixo. Tá bom? Ó, beleza. Tá? Vou trazer ela mais para perto aqui. Tá? Para pegar melhor a imagem. Tá? E eu vou sentar nela. Beleza? Olha só. Beleza. Sentei na cadeira. Olha só. E vou girar. Apliquei uma força, só que agora, o que está acontecendo? Eu estou girando com uma determinada velocidade angular e eu possuo um determinado momento de inércia. O que aconteceria? Veja só. O que aconteceria se o momento de inércia mudasse enquanto eu estou girando? O I, lembra? L. Olha só, vou até fazer aqui. Ó. L, que é o momento angular, é igual a I vezes ômega, que é a velocidade angular. Certo? Se não tem força externa, ou seja, o somatório das forças externas é igual a zero, ou seja, não tem nada aqui me empurrando. Deixa eu só pegar aqui uma outra caneta. Essa não aparenta essa boa qualidade. Vamos ver. Ó. Somatório das forças externas é igual a zero. Se o somatório das forças externas é igual a zero, olha só, somatório das forças externas é igual a zero, o momento angular ele é constante. Ou seja, se nada atuar aqui em mim, ó, se nada atuar em mim, se eu não me empurrar, eu só consigo aumentar o meu momento angular se eu aplico uma força externa, né? Ó, força externa, de impulso. Pronto, estou girando. Mas agora, minha velocidade angular é constante. Se a velocidade angular é constante e ômega é constante, o momento de inércia é constante. Entendeu? Agora, se o momento de inércia muda, como que o momento de inércia pode mudar? Mas o momento de inércia, e tá difícil hoje aqui. Deixa eu ver se eu acho uma caneta. Caneta boa tinha caído. Olha só. O momento de inércia, ele é dado pelo quê? Pela integral de R dm. RD? R ao quadrado, né? R ao quadrado de m, né? Beleza? Então, olha só. Basicamente, o momento de inércia, por exemplo, pode ser dado pelo somatório de m R ao quadrado para cada elemento. Tá bom? Só que, como que o momento de inércia vai mudar em mim? Bom, eu não vou engordar instantaneamente ou emagrecer instantaneamente, certo?
Mas eu posso fazer com que algumas partículas do meu corpo se distanciem do eixo de rotação. Ó, eu posso abrir um braço no meio do giro. Quando eu trago ele para a próxima, as partículas, que eu posso considerar minha mão aqui, ó, se aproximou do eixo de rotação. Quanto mais próximo do eixo de rotação, menor o momento de inércia. Quanto mais longe, maior o momento de inércia. Ou seja, eu vou aplicar um impulso, vou me colocar em rotação, não vou exercer nenhuma força externa, vou abrir e fechar os braços. Ao passo que eu fizer isso, eu estou alterando o I. Se o momento de inércia é conservado, e o momento... Perdão, se o momento angular é conservado e o momento de inércia muda, o ômega tem que mudar. Se o momento de inércia aumenta, ômega diminui. Se ele diminui, ômega aumenta, porque esse produto tem que dar o mesmo resultado. Quando eu abro os braços, meu momento de inércia aumenta ou diminui? As partículas estão mais longe, o momento de inércia é maior. O momento de inércia aumenta, então a velocidade tem que diminuir. Ó, já está concluindo aqui meu problema. Só olhando para as equações. As equações dizem muita coisa. Estou pegando dois halteres para facilitar aqui, tá? Olha só, vou me colocar em impulso de rotação. Cuidado para não bater no quadro aqui, né? E aí, halteres próximo ao peito, tá? Então, olha só. Olha a minha velocidade. Ficar girando um pouquinho. Vou abrir os braços. Olha só a velocidade. Diminuiu ou aumentou? Diminuiu, né? Vou colocar próximo ao peito de novo. Olha a velocidade. Aumentou. Abri os braços. Diminuiu. Olha só. Coloquei próximo dos braços. Ó, não estou agindo nenhuma força externa no meu corpo. Pontinho. É isso aí, pessoal. Conservação do momento angular. Nosso professor, é mesmo, quanto mais distante as partículas estão do eixo de rotação, maior o momento de inércia. Ou seja, mais força é necessário, maior o torque necessário para gerar uma certa aceleração do sistema. Vou fazer com vocês uma outra brincadeira aqui. Vou mostrar para vocês um outro experimento aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui. Ah, me ajeitar aqui, que é tudo na base do improviso. Tá? Olha só, aqui eu tenho um sisteminha. Tá? Sisteminha que ele gira de acordo com uma força aplicada por essa mola. Tá? Se eu girar ele para cá, ele vai gerar uma tensão na mola. Se eu soltar, a mola vai executar um movimento contrário, por inércia vai para um lado, por inércia vai para o outro lado, uma espécie de um pêndulo ele vai funcionar. A mola vai ser o agente, deixa eu me ajeitar aqui. Vai ser o agente, tá? Vai ser o agente que gera força no sistema que eu vou colocar aqui em cima. E eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou inicialmente colocar uma haste, tá? Uma haste. Exatamente na metade. Deixa eu ver como fica ali, ó. Aqui. Agora vocês já viram, né? Vou melhorar aqui a imagem. Aqui. Exatamente na metade. Ó. Colocar. Gerar uma tensão. Opa, tá girando aqui, ó. Deixa eu fixar tudo. Tá? Vou girar aqui, gerar uma tensão. Espera aí, deixa eu contar o número de voltas. Aqui, estático é aonde? Aqui. Certo? Vou dar uma volta completa. Uma volta completa. Cita a velocidade que isso vai girar. Olha só. mr ao quadrado. Soma de todos os elementos distantes do eixo de rotação, você tem um momento de inércia. E se essa haste tivesse uma massa grande? Deixa ela paradinha. Vou pegar isso aqui e vou colocar aqui. Aqui no meio, mais ou menos. Aqui no meio.
certo? Aumentei a massa da haste. Ele vai girar mais rápido ou mais devagar? Aplicado mesmo em tensão. Vamos lá, uma volta. Aumentou a massa, momento de inércia aumenta. Olha a velocidade. Se o momento de inércia aumenta, mesmo o torque sendo aplicado, menor a aceleração, né? Então, diminuiu a velocidade de giro aí, né? Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar essas grandes massas mais distantes do eixo de rotação. Aplicar o mesmo torque. Quanto mais distante do eixo de rotação, maior é o momento de inércia. Se o torque é o mesmo, a aceleração angular diminui. Então, vamos lá? Olha só como é devagar, né? Mesmo torque, dei uma volta completa. Olha como é devagar. Agora vou rapidamente trazer eles bem para o próximo. A massa não muda. A massa não muda, ó. Aqui, um giro completo. Certo? E, olha lá, rápido. Né? O que eu estava fazendo quando eu estava aqui na cadeira? Isso, estava girando e eu alterei essa posição para esta posição, quando eu abro os braços. Quando eu abro os braços, eu altero aquela posição para esta posição. O momento angular se conserva, mas como o momento de inércia aumenta e diminui, quem se altera também para continuar essa conservação do momento de inércia é a velocidade angular. Beleza? Então, experimentozinho bem legal aqui para vocês, né? E vamos voltar aqui. Volte aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar a espelhar a minha tela, tá bom? Vamos vendo aí, né? Legal, né? Apresentação. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, olha só. Conservação do momento angular, né? Então, o momento angular inicial, coloquei um I, é feio demais, mas tudo bem, é igual ao momento angular final. O que é momento angular? Momento de inércia vezes velocidade angular. Momento de inércia vezes velocidade angular. O momento de inércia pode se manter o mesmo ou mudar. A velocidade angular pode se manter a mesma ou mudar. Se o momento angular é conservado, ou seja, não tem força externa atuando no sistema, e um deles muda, o outro também tem que mudar. Vai mudar, consequentemente. Beleza, pessoal? Então, aqui temos um pequeno resumo do que a gente viu na aula de hoje, né? Essa equação, na verdade, nós tínhamos. Essa nós usamos para encontrar essa daqui, né? E aí temos aí a energia cinética de rolamento, que basicamente é a soma da energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação. E vimos que o momento angular é o momento de inércia vezes a velocidade angular. E quando o momento angular é conservado, o momento angular inicial é igual ao momento angular final. Beleza, pessoal? O que nós tínhamos para a aula de hoje? É isso, de conteúdo. E vamos resolver alguns exemplos agora. Bom? Vamos lá para o exemplo número 1. Exemplo muito interessante. Parece complicado, mas não é. Temos ali um ioiô, né? Temos aqui uns camarada soltando um ioiô. Ioiô nada mais é do que um cilindro, vamos considerar ele um cilindro, né? Que ao passo que ele desce, ele gira. Ele desce e gira. Então, ele translada de cima para baixo, nesse movimento de descida, ele translada de cima para baixo e ele gira ao mesmo tempo. Ou seja, ele executa o movimento de rolamento, tá? Então, vamos lá. Um ioiô primitivo é feito enrolando-se um fio diversas vezes em um cilindro de massa M e raio R. Por que é um ioiô primitivo, professor?
Se um dia vocês tiveram um ioiô bom mesmo, ele tem um rolamento no meio. E aí o movimento não seria tão simples assim, tão trivial como esse exemplo. Então, pensa um cilindro com um fio enrolado diversas vezes, tá? Ao passo que ele desce, ele gira e translada, tá? Você mantém a extremidade do fio presa enquanto o cilindro é liberado do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele aqui, ó, a velocidade do centro de massa e a velocidade angular é zero, porque ele está em repouso, ele não tem nenhuma dessas velocidades. Tanto a do centro de massa quanto a velocidade angular é zero. O fio desenrola, mas não desliza nem se dilata na medida que o cilindro cai e gira. Sistema ideal. Olha só, use considerações de energia para achar a velocidade do centro de massa. Quer saber a velocidade do centro de massa? Ou seja, VCM do ioiô, depois que ele cai uma altura de 1,5 m. Depois que ele desce girando e rolando, 1,5 m. Considere G10 e use o teorema da conservação de energia. Né? Na verdade, isso tudo aqui nem precisaria. Na verdade, isso tudo aqui, isso tudo aqui, vocês aprenderam lá em Física 1, tá bom? Então, vamos para o 4. Vou para a apresentação aqui, descartar. Vamos lá, pessoal? Vamos resolver, então, esse problema, né? Esse probleminha aí, tá? Então, olha só, uma questão bem simples que nós temos. O ioiô aqui. Vou colocar o fio. Futuramente, o ioiô estará aqui embaixo. Uma coisa muito importante que a gente pode fazer é considerar para esse movimento, no momento que ele gira, né? Ele gira e ele translada, certo? Considerar a questão de energia, que aqui em cima ele tem uma energia cinética mais uma energia potencial. Aqui em cima eu vou considerar inicial. E aqui embaixo ele também terá uma energia cinética e uma energia potencial. Você já aprendeu que toda energia durante o movimento de subida é convertida de cinética para potencial e de descida é convertida de potencial para cinética, potencial gravitacional, né? E eu vou fazer a consideração que a energia cinética mais a energia potencial inicial é igual à final. Tá? Isso é fazer a consideração das energias. Tá bom? Por convenção, da energia potencial gravitacional, a gente tem que considerar uma base zero. Eu poderia considerar que aqui embaixo a energia potencial era igual a zero. Né? Mas é mais conveniente colocar na parte mais baixa do objeto zero. Então, eu vou considerar que a energia potencial na parte mais baixa é zero e na parte mais alta, que é essa altura aqui, de 1,2 metros, é dado, então, por o quê? mgh, igual a energia cinética aqui embaixo. Bom, professor, o sistema, no início, ele está parado. Ele não está girando. E ele não está transladando. Então, qual é que é a energia cinética? É zero, porque ele não gira e não translada. Então, a energia cinética aqui em cima é zero. Ele não gira e não translada. Ele não tem energia nem de rotação, nem de translação. Mas aqui embaixo, opa, é igual, né? Aqui embaixo ele tem. Então, vamos lá. mgh. Aqui embaixo ele vai estar girando e transladando. Né? Energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação. A energia cinética de rotação mais a energia cinética de translação é a energia cinética dele. Beleza? Simples assim. Tá? Então, bora calcular. Né?
Olha só, o meu sistema é considerado um cilindro, né? Ele disse que é um cilindro. Quando é que é o momento de inércia do cilindro? Ou seja, I. Quando é que é I do cilindro? É 1 meio de MR ao quadrado. Vou fazer essa substituição aqui. Vejam só, MGH igual a 1 meio vezes I, que é 1 meio MR ao quadrado, vezes velocidade angular ao quadrado, mais 1 meio de M, velocidade do centro de massa ao quadrado. Beleza? Agora, olha só. Outra relação que a gente aprendeu na aula de hoje é qual? É essa aqui. Que é a velocidade, olha só, sendo velocidade do centro de massa igual ômega vezes R. Olha o que eu tenho aqui. E olha o que eu tenho aqui. Eu vou ter que converter ou velocidade do centro de massa no lugar de ômega vezes R, ou no lugar de R ao quadrado, ômega ao quadrado, colocar a velocidade do centro de massa ao quadrado. Fazer essa conversão. Por quê? Porque daí eu encontro a velocidade do centro de massa. Ou encontro o ômega, que é a velocidade angular. Um deles eu encontro. Depois eu volto para essa equação e encontro o outro. Certo? Agora, a massa, simplifico. Né? E aí como é que fica? GH igual a 1/4 vezes, no lugar de tudo isso, eu vou colocar velocidade do centro de massa ao quadrado. Mais 1 meio velocidade do centro de massa ao quadrado. Beleza? Coloco em evidência aqui 4 V centro de massa, mínimo múltiplo comum, né? 2 V do centro de massa ao quadrado. Tirei o meu mínimo múltiplo comum aqui. Tá bom? E vou passar o 4 multiplicando para o lado de cá. Vai ficar 4GH igual a 3, somar ali, 3VC ao quadrado. Ou seja, velocidade do centro de massa vai ser 4GH sobre 3 dentro da raiz. Quanto que é G? O problema diz para usar 10 metros por segundo ao quadrado, não 9,8, 9,78, 9,81, mas vou usar 10. E H é 1,2 de altura, dividido por 3, tudo isso dentro da raiz. Então, a velocidade do centro de massa, lá embaixo, no momento que ele chega, ele desce aquela distância ali de 1,2 metros, vai ser 4 vezes 10 vezes 1,2 dividido por 3, 16 raiz disso, 4. 4 o quê? 4 metros por segundo ao metro por segundo. Essa é a velocidade do centro de massa. A velocidade do centro de massa aqui é 4 metros por segundo. Beleza? E a velocidade com que ele está girando, ou seja, ômega, aqui embaixo, eu vou usar essa equação. Essa equação. Ora, se velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes R, então ômega vai ser velocidade do centro de massa sobre R. Quanto que é a velocidade do centro de massa? 4 metros por segundo ao quadrado. Metros por segundo. Quando é que é o raio? Ele disse no problema, né? Não. Na verdade, ele não pede. Né? Ele não está pedindo esse valor. Ele não está pedindo. Ele só pede a velocidade do centro de massa. Digamos que eu sei o raio.
né? Que eu sei o valor do raio do ioiô. Eu sei onde é que eu erro aqui, ó. Onde é que eu erro? Só vir aqui, substituir e encontrar a velocidade angular. Aqui. Beleza? Essa informação não perde, já estava indo lá fazer. Mas tudo bem. Ok, pessoal? Então, probleminha bem simples. Vou espelhar minha tela aqui para vocês, né? Para ver o próximo. Espero que vocês já estejam vendo, né? Para o exemplo 1, que é esse mesmo exemplo, né? Ache a aceleração de cima para baixo do cilindro e a tensão no fio. Vamos fazer uma análise do sistema girando. Aqui, ó. Tensão no fio. Né? Aqui eu estou segurando, vai ter uma tensão aqui, obviamente é igual a tensão aqui. Terceira lei de Newton. Né? Perpendicular a esse eixo de rotação. Beleza? Qual é a... Vamos lá. Velocidade de translação com que ele está descendo. Aqui embaixo. Estou considerando na parte lá embaixo, tá? Ele tem uma velocidade com que ele está descendo. E ela aumenta. Né? Ela aumenta. Essa velocidade aqui aumenta. Quanto maior, mais ele desce, depende diretamente de H. Ó. Quanto maior H, maior vai ser essa velocidade. Quanto menor H, menor. Obviamente, há uma aceleração na descida. Como que nós vamos fazer? Diagrama de corpo livre. Tá? Então, vamos lá, pessoal. Resolvendo esse problema, eu vou fazer diagrama de corpo livre. Movimento de translação e movimento de rotação. Quais são as forças que atuam nesse sistema? Tensão lá em cima e o peso que atua aqui embaixo, que é mg. Né? O sistema acelera assim e para baixo. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o somatório das forças em y é igual ao diferente de zero. É diferente, porque ele acelera para baixo, ma. Como ele acelera para baixo? Eu já fiz essa análise. De que quanto maior H, maior a velocidade de centro de massa, então ele está acelerando para baixo. Quais são as forças em Y? mg no sentido da aceleração, então é positivo. Né? mg menos t, que aponta para cima, menos t, igual a ma. Primeira equaçãozinha da segunda lei de Newton de translação. Só que ele também está girando. Então eu tenho que aplicar a segunda lei de Newton de rotação. Somatório dos torques em Z é igual ao diferente de zero. Ele aumenta a velocidade angular ou não? Aumenta. Ele aumenta a velocidade angular. Como é que eu sei? Deixa eu melhorar a câmera aí. Como é que eu sei que ele aumenta a velocidade angular? Aumentando a velocidade linear, aumenta a velocidade angular. Enfim, qual é a segunda lei de Newton para rotação? Momento de inércia vezes a aceleração angular. Beleza? Então, quais são os torques que atuam no movimento de giro? mg gera torque? Não. Olha aqui. mg faz isso aqui girar? Não. Porque é como se o peso tivesse aplicado no centro de massa do objeto. A distância dele para o eixo de rotação é zero. Torque é m, depende do raio distante do eixo de rotação. E esse é zero, mg não gera torque. Mas T gera torque. E quanto que é o torque gerado por T, que é a tensão? T, R vezes R, que é o raio que ele está sendo aplicado. Seno de 90, 1. Então é T vezes R. Então T, que é a tensão, vezes R, é igual ao momento de inércia vezes alfa. No nosso caso, ele é um cilindro, cujo momento de inércia é 1 meio de mr ao quadrado, vezes alfa. Beleza? Então, outra equaçãozinha aqui, ó. Outra equaçãozinha aqui. Tá bom?
Vou juntar as duas equações. Simples assim. Só que, percebam que aqui eu tenho a aceleração do centro de massa. E aqui eu tenho alfa, que é uma aceleração angular. E eu preciso, então, usar uma correlação entre elas para converter uma na outra, para poder trabalhar com essas duas equações juntas. Se vocês se recordam, a aceleração do centro de massa é igual a R vezes a aceleração angular. Tá bom? Temos isso aqui. Então, faço a substituição de uma na outra e vamos embora. Tá? Então, olha só. Vou pegar e escrever aqui T é igual a mg, vou solar T aqui, mg, menos m r alfa. Beleza? E aqui T é igual a quê? T é igual, esse R significa aquele, 1 meio M R alfa. Vou igualar essas duas expressões e aí eu vou encontrar alfa. Poxa, mas não é alfa que o problema está pedindo, né? É o A, né? É o A. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse T aqui, ó. Vou passar esse R para cá e vai simplificar quadrado, né? Vai ficar 1 meio de M R vezes alfa. Certo? Então, T é igual a 1 meio M R vezes alfa. R vezes alfa, A. Então, tenho essa expressão. T. Né? E T também é aqui. Mg menos MA. Se eu igualo T com T aqui, eu vou ter M vezes G menos M vezes A é igual a 1 meio de M vezes A. M com M se simplifica, vai ser G menos A é igual a 1 meio de A. Certo? Então, G é igual a 1 meio de A mais A. Mínimo múltiplo comum, 2A mais 2A, 2G igual a 3A, ou seja, A vai ser igual a 2/3 de G. Beleza? Então, a aceleração de translação é 2/3 de G. Se o A equivale a isso, né? Essa aqui é a resposta da aceleração. Tá? Se o A equivale a isso aqui, então quanto que é a tensão? Só substituir esse A aqui, ó. Estou fazendo substituição desse A nessa equação, T é igual a 1 meio M vezes A. E A é quanto? 2/3 de G. Não sei se vocês estão enxergando ali. Tá, ali é o limite do quadro. Então, simplifica aqui, T é igual a 1/3 de mg. Beleza? Então, são duas expressões aí para vocês irem trabalhando com a manipulação, como uns dizem, matemática. Tá bom? Então, beleza, pessoal? Probleminha bem completo esse do ioiô. Tá bom? Bem completo. Tá? Vou espelhar minha tela. Vamos para o próximo. Olha só. Um professor de física está em pé sobre o centro de uma mesa giratória.
Mesmo exemplo que eu apresentei para vocês aqui, experimentalmente. Só que eu estava sentado e o professor estava em pé. Ele mantendo os braços abertos, estendidos horizontalmente, né? Com um halter em cada mão. E o halter tem 5 kg cada mão. Ele está girando em torno de um eixo vertical e ele completa uma volta a cada 2 segundos. Calcule a nova velocidade angular do professor quando ele aproxima os halteres do abdômen. Ou seja, ele está andando e está percorrendo uma volta a cada 2 segundos. Uma volta é 2 pi radiano a cada 2 segundos. Então, tem uma velocidade angular, né? Tem uma informação da velocidade angular quando os braços estão abertos, com um halter de 5 kg em cada mão. Calcule a nova velocidade angular quando ele aproxima os halteres do abdômen. Vamos lá, então, pessoal? Vamos lá para o meu desenho. Excelente. O professor aqui. Um halter em cada mão. Girando na plataforma. Girando aqui na plataforma. Certo? Velocidade angular. Tá bom? Então, olha só. Inicialmente, ele possui uma velocidade angular que é de uma volta a cada 2 segundos. Então, é uma revolução por 2 segundos. Isso aí é 0,5 de revolução por segundo. Vou manter essa unidade aí, tá bom? Vou manter essa grandeza aí. Tá? Vou estar gravando aqui porque vai saber, né? Beleza? Vou manter essa grandeza aí. E ele está com os braços abertos, depois fecha os braços. Certo? Pela conservação da energia, do momento, perdão, o momento angular final é igual ao momento angular inicial. E o que é o momento angular? O momento angular é o momento de inércia do sistema, professor mais halteres, vezes velocidade angular. É igual ao momento angular do sistema vezes velocidade angular inicial. Né? Agora, quando ele está com os braços abertos ou comprimidos, tem vários elementos, né, que eu posso considerar o momento de inércia, que eu tenho que somar para considerar o momento de inércia do sistema com os braços abertos e do sistema com os braços fechados. O que é o sistema? Professor mais 2 halteres. Então, eu posso considerar que é o momento de inércia do professor mais 2 halteres, porque eles estão simétricos. Tá? 2 momentos de inércia dos halteres. Isso aqui é o momento de inércia final, vezes velocidade angular. Eu estou fazendo o momento de inércia do sistema, é o momento de inércia do professor, mais o momento de inércia de 2 halteres, vezes velocidade angular. E isso é para o final também, para o inicial também, tanto final quanto inicial. Só que aqui eu vou colocar um subscrito aqui, para a gente não se perder, tá? Beleza? Olha só. O momento de inércia do professor com os braços abertos e fechados, eu tenho essa informação. O problema me diz que o momento de inércia do professor antes e depois, antes é os braços, perdão, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, quando os braços estão estendidos é 3 e 2 quando é 2,5, né? 3 para 2,2, né? Quilograma metro quadrado. É isso, né? Isso aí. O momento de inércia é igual a 3 quando os braços estão estendidos e 2 quando os braços estão próximos ao peito. Próximo. Pronto. Então, eu tenho o momento de inércia de cada um. E o momento de inércia dos halteres? Bom, o momento de inércia dos halteres, eu vou considerar ele em corpos pontuais, cujo momento de inércia é R ao quadrado. Certo? A massa do halter vezes a distância do halter para o eixo de rotação. Aqui, ó, essa distância aqui. Essa distância é. Inicialmente ele é 1, depois vai para 0,2. Então, vamos lá. Vamos simplesmente substituir o momento de inércia do professor, 2,2, mais
2 vezes momento de inércia final dos halteres, M R ao quadrado, vezes ômega. Só para fazer essa substituição por enquanto. É igual, o momento de inércia final inicial do professor é 13, mais 2 vezes MRO ao quadrado, certo? Vezes velocidade angular inicial. Então, 2,2 mais 2 vezes a massa de cada halter é 5. No final, ele traz próximo ao peito, então é 0,2 ao quadrado, né? Igual a 3 mais 2 vezes 5 vezes inicial é 1 metro. Ômega inicial ao quadrado. Então vamos lá? Vou calcular aqui rapidinho. 0,2 ao quadrado, 0,04 vezes 10, 0,4 mais 2,2, 2,6 ômega. Velocidade angular final é essa aqui, tá? E aqui vai dar 10, 13, né? 13. 13, isso. 13. Velocidade angular inicial. Agora, quanto é que é a velocidade angular final? Vai ser 13 vezes velocidade angular inicial dividido por 2,6. Quanto é que é a velocidade angular inicial? 0,5 revolução por segundo. Vamos ver se bate. Ah, não. É 13, 10, é 13. Então, 13 dividido por 2,6, 5 vezes 0,5, 2,5 revolução por segundo. Beleza, pessoal? Então, olha só. O sistema é um conjunto quando os braços estão abertos. É a soma do professor mais os dois halteres no momento de inércia do sistema. Tanto quando os braços estão fechados, quanto quando os braços estão abertos. Eu tenho que somar esses momentos de inércia para considerar o sistema um conjunto. Se ele traz os halteres para próximo do peito, o momento de inércia diminui. Consequentemente, a velocidade angular final tem que aumentar. Olha só. Era 0,5, foi para 2,5 revolução por segundo. Beleza? Ótimo. Vamos para o próximo. Vou espelhar minha tela. Vamos para mais um exemplo, tá? Então, a hélice da turbina de um motor a jato possui um momento de inércia de 2,5 kg/m², em torno do seu eixo de rotação. Ele tem um certo momento de inércia, que é aquele momento necessário para pôr ele em movimento, tá? Quando a turbina começa a girar, sua velocidade angular em função do tempo é dada por ômega, velocidade angular, igual a 40t². Ou seja, há um torque atuando aí, né? Quando a turbina começa a girar, a velocidade angular depende dessa equação, 40t². Bom, se ele muda a velocidade angular no tempo, significa que há torque, certo? Ele está pedindo para você calcular o momento da hélice em função do tempo e para achar o valor no instante 3 segundos. Quer saber o momento angular da hélice no tempo e achar o valor em 3 segundos. Determine o torque resultante que atua sobre a hélice em função do tempo e calcule o valor também em 3 segundos. Para isso, pessoal, vamos ter que usar alguma destas equações aqui, tá? Olha só, deixa eu... Não estou espelhando, né? Não, estou espelhando, mas não estou com marca-texto. Então vamos subir aqui. Eu recordei aqui, ó. Vamos usar esta equação aqui, ó. Somatório, o torque externo, quando há torque externo, significa que há alteração de momento.
Beleza? A variação do momento no tempo é igual ao torque externo. Tá bom? Essa é uma relação que nós vamos acabar usando para resolver esse problema, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Tirar a apresentação. Interromper o compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Apagar aqui e vamos resolver esse problema. Vamos lá, pessoal? Então, olha só. A primeira relação que a gente tem é que o momento de inércia, momento angular L é igual ao momento de inércia vezes velocidade angular. Nós temos essa informação. Ele dá a informação do momento de inércia e ele diz que o momento, a velocidade angular varia no tempo. Só que também temos a informação que o torque é a variação do momento no tempo. Olha só. Beleza? Qual é a expressão? Qual é o momento de inércia que ele diz que a turbina tem? 2,5, né? Na unidade do SI, vou manter. Vou desconsiderar a unidade aqui. 2,5. Tá? E ele diz que a velocidade angular é 40 t ao quadrado. Então, 40 t ao quadrado. Esse é o momento. Tá? Então, como é que nós vamos determinar o momento angular da hélice em função do tempo? Ah, é esta, né? É isso. Momento angular em função do tempo. É isso. Ah, ele está medindo o momento angular no tempo 3 segundos. No tempo 3 segundos. 2,5 vezes 40 vezes 3 ao quadrado. Vamos para a nossa auxiliar aqui. 900. Momento no tempo 3 segundos. 900 quilograma metro quadrado por segundo. Esse aqui é o momento angular em 3 segundos. Beleza? E aí, o item B pede: determine o torque resultante que atua sobre a hélice em função do tempo e calcule o seu valor para 3 segundos. Ora, eu tenho a expressão do momento e eu tenho a expressão do torque. Torque é a variação do momento no tempo e o momento, ele varia no tempo. Aqui eu posso até multiplicar, mas tudo bem. 40t ao quadrado dt. Então, torque, essa daqui é a variação do... Vou até melhorar aqui, ó. Cansei. 40 vezes 2,5, 100 t ao quadrado dt. Posso colocar assim essa expressão. Tá bom? Então, se eu quero encontrar o torque, basta derivar essa expressãozinha aí, né? Basta derivar. Beleza? Tá certo. Então, derivada, t ao quadrado, o quadrado passa para frente multiplicando, subtraindo no expoente. Então, fica 2 vezes 100 vezes t. 2 menos 1, subscrito. Fica 1. Ou seja, torque é igual a 200 vezes t. Qual é o tempo que eu quero saber o torque? Tempo 3 segundos. 200 vezes 3. O torque no tempo 3 segundos vai ser igual a 600 Nm. Então, pessoal, percebam que a alteração de momento angular quando há alteração do momento angular, significa que há um torque resultante atuando sobre o sistema. E um torque sobre o sistema é uma ação externa. E aí a conservação do momento angular já não existe.
Não posso dizer que L final é igual a L inicial, como no exemplo anterior. Beleza, pessoal? Então, o que nós tínhamos para a aula de hoje é isso. Trabalhe nas listas de exercício e nos vemos no nosso próximo encontro. Valeu, abraço. Dica. Sugestão, estudo. Acharam que tinha ido embora, né? Sugestão de estudo. Vou mostrar uma brincadeira para vocês e deixar um desafio. Pessoal, leiam no nosso livro-texto Hale de Cias, Tipo Moisés, vai, né? Leiam no capítulo a respeito desse tema de rolamento e estudem sobre o seguinte sistema. Olha só, vou baixar um pouquinho a tela. O que nós temos aqui? Uma roda de bicicleta. Olha só. E aqui tem o eixo, ó. Aqui, ó. A roda de bicicleta ela gira, né? Certo? Beleza? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou colocar ela para girar e aqui tem uma cordinha. Tá vendo aqui, né? Cordinha aqui. Eu vou colocar ela para girar e vou segurar pela cordinha. Ô, moço. Olha só. Achando que a gente é besta? Deixa eu melhorar aqui a imagem. Vou colocar para girar. Vou segurar aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Opa! Ela gira e fica em pé. Do outro lado. Opa! Gira para o outro lado. Efeito giroscópio. Tá? Leia sobre isso. Olha só. Quero que vocês estudem sobre isso. Vamos melhorar o caso. Olha só. Vamos lá? Colocar para girar. Vocês? Outro lado. Outro lado. Vamos. Vamos. Eita. Outro lado. Opa. Leiam sobre esse fenômeno. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.